O nosso tema de hoje é nossa missão na Terra. Primeiramente, para quem ainda não sabe, devemos esclarecer: somos espíritos imortais e reencarnamos, ou seja, renascemos num corpo físico quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução, até atingirmos o nosso maior grau de evolução e, consequentemente, nos tornarmos espíritos puros, espíritos felizes perante a eternidade. Fiquem tranquilos que isto ainda vai demorar um bom tempo, mas considerando esta nossa natureza espiritual e a nossa fatalidade evolutiva, ou seja, fomos criados para evoluir, para conquistarmos a nossa verdadeira felicidade, assim sendo, a cada encarnação nossa, a nossa missão na Terra é evoluir. Então, sejamos cada dia melhores do que antes, para gradativamente conquistarmos a nossa evolução e cumprirmos a nossa missão na Terra. Pronto, acabou, é isso, né? Fim de papo. Não, brincadeira, né? Vamos nos aprofundar nesta questão para entendermos melhor o que nós estamos fazendo na nossa atual vida física. Com as informações dos espíritos, notadamente André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, passamos a conhecer a programação reencarnatória, ou seja, espíritos que velam por nós, que são nossos amigos, espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Eles se encarregam de, a cada encarnação nossa, fazer assim, de comum acordo conosco, se já tivermos condições para isso, uma programação para termos algumas metas específicas, algumas tarefas específicas na nossa vida física. É assim que a pessoa já renasce com determinada vocação para exercer esta ou aquela profissão, ou para desenvolver este ou aquele talento, ou para desenvolver esta ou aquela tarefa no campo da caridade, ou tudo isso junto. Enfim, a variedade é muito grande. Mas também com as informações dos espíritos nós acabamos descobrindo outras coisas. Por exemplo, nem todo mundo traz assim um programa reencarnatório tão detalhado, simplesmente porque ainda não tem condições evolutivas para isso, porque o seu estágio evolutivo reclama apenas o cumprimento natural das suas obrigações perante a lei divina. Então, enquanto em alguns casos há um esforço da espiritualidade maior para cuidar daquele renascimento, para fazer com que aquele espírito receba um preparo antes de reencarnar nos dois lados da vida, há outros em outros casos, em que simplesmente a natureza vai seguindo o seu curso, porque nós somos atraídos para aqueles a quem nos afeiçoamos e também somos atraídos para aqueles a quem odiamos profundamente. Então, esta lei de atração que vigora também entre os planos físico e espiritual faz com que muitas vezes o espírito que está no plano espiritual seja atraído naturalmente para o ventre da sua futura mãe, que aguarda apenas o momento da fecundação do óvulo, para que aí sim, por leis naturais, esse espírito se ligue a este embrião e dê início a um processo
reencarnatório, a uma gestação e, enfim, ao renascimento para a vida física. Mas, de um tempo para cá, começaram a vir outras informações, particularmente através do médium Vanderlei Oliveira e os inúmeros autores espirituais que escrevem por seu intermédio, falando da ação de grupos organizados da maldade e que vigoram ainda no nosso planeta, causando assim um certo atraso, uma certa demora no processo evolutivo do nosso planeta como um todo. E ao mostrarem o poderio, as inteligências que dirigem esses grupos, eles mostram que esses grupos detêm também o conhecimento para programar reencarnações. É assim que, naturalmente, alguns líderes desta maldade organizada também recebem por parte desses grupos, que são, sim, inteligentes, recebem este preparo para também reencarnar, obedecendo, segundo eles, a um propósito, o propósito da maldade, o propósito de manter entre eles, líderes de grupos das trevas, o poderio sobre a humanidade terrestre. Pois bem, parece assim que Deus está fora de tudo isso, que eles vão agindo e fazendo as coisas contra nós e não temos defesa quanto a isso. Não, nós temos defesa e até porque estes espíritos que hoje estão vinculados à maldade, eles também caminharão evolutivamente para a sua conquista da felicidade. Se nós hoje já buscamos conscientemente o amor, o bem e a nossa felicidade verdadeira, muito provavelmente nós também já trafegamos no reino do egoísmo e talvez nos tenhamos vinculados a grupos como estes. Talvez já tenha havido em nós este vínculo do passado e talvez este vínculo ainda esteja presente. Então é preciso entender que uma coisa é o que eles querem fazer e muitas vezes aquele que reencarna através desses grupos, sendo assim talhado, sendo assim dominado, influenciado para quando se tornar um adulto, dirigir legiões para o campo da maldade, da opressão, do egoísmo, muitas vezes esse plano também é frustrado porque estes espíritos voltados à maldade também recebem ao longo da sua encarnação as influências para o bem e muitas vezes cedem a estas influências benéficas porque raciocinam e percebem a inutilidade de permanecerem vinculados ao mal. Muito bem. Aí voltamos um pouquinho para a nossa vida e tentamos fazer um esforço para identificar em nós quais são as nossas tendências, quais são as nossas vocações e as nossas aspirações íntimas. Porque nós não lembramos, tirando uma ou outra exceção, a maioria das pessoas não lembra conscientemente do seu programa reencarnatório, não sabe exatamente em todos os detalhes o que estava programado para fazer, para realizar na atual vida física. Mas começa a ter, na medida em que se desenvolve o corpo, a inteligência na nova vida física, começa a ter ali algumas aspirações inatas, alguns desejos, enfim, começam a despertar algumas coisas que a pessoa sente
que deve fazer, alguns caminhos que ela deve trilhar. Então é como se nós, ao crescermos, vamos tateando, procurando ver qual é o nosso caminho. Na escolha da profissão, por exemplo, o adolescente ele se vê compelido a pensar no seu futuro e o que vai fazer da vida para ganhar o seu sustento. E aí surgem várias hipóteses. Vou fazer tal coisa porque aquilo parece que dá mais dinheiro. Vou fazer aquela outra coisa porque é a vontade dos meus pais. Seguindo a trilha deles é mais fácil eu me estabelecer. Mas, sobretudo, é preciso ouvirmos a nós mesmos, sentirmos o que nós queremos fazer da nossa vida no campo profissional. Entendermos qual é ou quais são as nossas vocações, que inclusive podem mudar ao longo da nossa vida física. Até determinado momento, até determinada faixa etária, eu posso gostar de fazer tal coisa. Chega num determinado ponto, eu digo para mim mesmo, cansei, não é isso que eu quero, tento fazer uma outra coisa, e assim por diante. Outras coisas que, via de regra, estão definidas no nosso programa reencarnatório é a constituição familiar. E assim, ao longo da vida, somos levados a encontrar determinada pessoa e outra pessoa determinada é levada a nos encontrar e explode ali uma paixão, um romance, surge um matrimônio e a constituição da família. Reparem que nem sempre haverá esta paixão e este compromisso por conta de programas elaborados na espiritualidade. Isto também pode surgir pela nossa carência afetiva, pela nossa ansiedade. Mas quando surge endossado, quando esse compromisso surge endossado por compromissos anteriormente assumidos, já é como se tivéssemos uma certeza íntima, é com esta pessoa que eu quero viver, e vice-versa. E aí, muitas vezes, consegue-se, através desse relacionamento, reparar erros que um cometeu em relação ao outro de vidas passadas. Consegue-se também receber ali filhos a quem devemos ajudar também por compromissos assumidos na espiritualidade e muitas vezes oriundos de encarnações anteriores. Então, a programação reencarnatória ela é extremamente útil para darmos passos firmes e certeiros na nossa caminhada evolutiva. Mas acontece que nem sempre nós cumprimos com a nossa programação. Diria até que na maioria das vezes não conseguimos levar, dizendo isso a respeito da maior parte da população que nasce com um programa reencarnatório definido, a maioria não consegue levar adiante todos os compromissos assumidos até o final da sua vida e, em alguns casos, isso é plenamente justificado, porque às vezes um compromisso também depende do comportamento da outra pessoa. Então, precisamos ter um compromisso com a nossa própria consciência, porque há pessoas que querem sustentar um relacionamento matrimonial alegando que a pessoa com quem está casada é o seu karma. Mas o nosso karma é consciencial, ou seja, aquilo que eu trago como dívidas de vidas passadas, dívidas conscienciais, diz respeito a mim mesmo, a minha própria consciência. Então, eu vou até um determinado ponto, que é aonde eu decido, até onde eu consigo ir para reparar o mal que eu fiz em relação a outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa também não está querendo
para comigo um entendimento. Muitas vezes só quer cobrar, explorar e manipular. Então, permanecer junto a esta pessoa para cumprir um karma não estará ajudando a outra pessoa a também evoluir. E se eu entendo que tudo que eu podia fazer eu já fiz, então eu estou quite com a minha própria consciência. É assim que muitos relacionamentos, até mesmo programados antes da reencarnação, têm o seu fim. Porque as duas pessoas envolvidas ali, ou uma das duas pessoas, não conseguiu alimentar esse relacionamento com o amor e a compreensão. Porque muitas vezes o relacionamento já terminou e as pessoas só estão juntas por uma formalidade. Dormem juntas, praticam sexo de vez em quando, se aturam, se toleram, mas não têm definitivamente um relacionamento de verdade. Então, não é assim que vamos conseguir evoluir em relação a esta condição do relacionamento. Ou seja, não vamos quitar este karma atuando e agindo desta maneira. Muito bem. É assim que, analisando a nós mesmos, a nossa vida, nós vamos conseguindo enxergar maneiras de fazermos algumas coisas boas da nossa vida. Então, existem algumas perguntinhas básicas. O que eu quero da vida? O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero ser uma pessoa boa, quero ser uma pessoa tolerante, eu quero ajudar a outras pessoas. Se quero ajudar, se quero colocar em prática o amor que eu tenho em favor de outras pessoas, em que área que eu posso atuar? Onde eu tenho mais facilidade? Nós vemos inúmeras pessoas aderindo ao trabalho voluntário e percebemos que umas têm muito gosto de trabalhar com crianças, outras têm extrema dificuldade de lidar com crianças, mas conseguem lidar com a terceira idade. Tem alguns que gostam muito do trabalho social, de levar alimento, de levar roupa. Outras trabalham mais na questão psicológica, levando carinho, levando conforto, ajudando as pessoas a entenderem melhor a sua própria vida para elas mesmas conseguirem resolver os seus problemas de falta de dinheiro e de falta de outras coisas. Então é assim que vamos enxergando em nós o nosso potencial. Queremos ou não queremos colocar esse potencial em ação? Garanto que a prática do bem, seja ela de qualquer natureza, uma vez realizada com sinceridade, sem querer nada em troca, agindo assim com a única finalidade de ver o outro numa situação melhor ou menos pior, agindo com essa intenção, a prática do bem sempre traz benefícios para aquele que adere a ela. Então, não faz diferença se temos isso no nosso programa reencarnatório ou não. Sejamos bons, viu? Olha, isto é uma terapia que fazemos em nosso próprio benefício e que consigamos enxergar na nossa vida os meios de nos realizarmos interiormente, escolhendo as atividades mais coerentes com a nossa capacidade, com as nossas vocações e agindo sempre, tentando fazer o melhor. Lembrando que nas nossas tarefas, na nossa programação reencarnatória, também está presente a resolução de muitas questões de ordem emocional que também perduram através de séculos e séculos, oriundas de outras encarnações e de vivências no plano espiritual. Enxergando tudo isso
as nossas carências, as nossas necessidades, o nosso potencial, aí sim conseguimos responder de maneira mais efetiva o que eu quero da vida. Trabalhando assim para evoluirmos e sairmos desta encarnação melhores do que quando renascemos. Que Deus nos abençoe.